A União Europeia se destaca como uma das maiores e mais intrigantes entidades econômicas da história. É meio que como os Estados Unidos, mas na Europa. É como se eles tivessem tirado uma página do Manual dos Estados Unidos, com toda essa formulação de políticas e coisas de autoridade. Mas aqui está o ponto principal: apesar de ser essa potência, também tem suas peculiaridades. Veja bem, não é exatamente uma federação como os Estados Unidos. É mais como um monte de países compartilhando o mesmo espaço de brincadeira, mas ainda querendo seus próprios brinquedos. Então, você tem essa mistura de moeda compartilhada, políticas conjuntas e acordos comerciais, mas também muito foco em cada país fazer sua própria coisa. É como ter seu bolo e comê-lo também, mas com algumas migalhas caindo. Agora, vamos falar de números. A UE tem 27 Estados-membros, e juntos, geram quase 20 trilhões de dólares americanos. Isso é muito dinheiro, ficando atrás apenas dos próprios Estados Unidos. E eles não são tímidos em mostrar seu poder econômico, posso te dizer. Quer queiram ou não, eles exercem sua influência no palco global, influenciando países para todos os lados. Mas aqui é onde fica interessante. Apesar de toda essa força econômica, a UE está enfrentando alguns desafios sérios, tanto internos quanto externos. Algumas de suas grandes economias estão estagnadas em termos de crescimento, e as menores também não estão exatamente prosperando. Agora, vamos analisar de forma mais detalhada. Para que serve a UE? Que problemas está causando entre seus Estados-membros? E como está mexendo com a economia global? Estas são as perguntas para as quais precisamos de respostas, pessoal. Prepare-se, porque estamos prestes a mergulhar fundo no fascinante mundo da União Europeia. Reunir um monte de países independentes, cada um com suas próprias características políticas, culturais e econômicas únicas, sempre foi um desafio e tanto. Pense bem, nos Estados Unidos, que provavelmente são o exemplo mais próximo da União Europeia, levaram quase 2 séculos para se organizar. E naquela época, os estados que entravam na festa não tinham realmente suas próprias economias estabelecidas para se preocupar. Parte disso se deve ao fato de que antes desses estados se tornarem estados, eles não estavam realmente no esquema da economia de mercado. Digamos apenas que estavam começando do zero. Mas avance até hoje, e os países que aderiram à UE já estão há um bom tempo tocando suas próprias economias. Estamos falando de paisagens econômicas seriamente diferentes aqui. Pegue a Alemanha, a França ou a Itália, por exemplo. Esses caras já têm uma longa história e construíram uma musculatura econômica séria. Depois, você tem países como Romênia ou Eslovênia, que ainda estão se encontrando na grande dança econômica. Obviamente, gerenciar essas diferentes esferas requer abordagens diferentes. Claro, cada país ainda dá as cartas em muitas questões domésticas, mas quando se trata de assuntos como finanças e comércio, é a UE quem assume o controle. E deixe-me dizer, encontrar um ponto médio entre países com exportações em alta e aqueles que precisam de um pouco de proteção não é fácil. A Alemanha pode se destacar no palco global, negociando acordos comerciais vantajosos com seus produtos de alta qualidade. Mas pense também nos países como Romênia, que produzem bens básicos como fios e milho. Essas coisas são comuns, e sem os acordos certos, eles vão lutar para competir. E nem comece a falar sobre política monetária. As taxas de juros variam entre os países da UE, mas os manda-chuvas no Banco Central Europeu definem a taxa noturna para todos. Bem, tudo se resume a equilibrar o risco. A Alemanha é uma aposta segura, mas a Grécia, nem tanto. A Grécia tem que tornar o negócio mais atrativo para os investidores, aumentando essas taxas de juros. E depois tem a inflação, que está por todo lado graças às diferentes condições de mercado e sistemas de impostos. Portanto, qualquer política elaborada pela UE precisa atender a essa mistura de necessidades e desejos. Lembra da crise financeira grega? Pois é, aquilo foi uma bagunça. O valor do euro só piorou as coisas, tornando as exportações gregas mais caras e afundando-os ainda mais em dívidas. Então, você vê, administrar a UE é como malabarismo com motosserras de olhos vendados. É uma dança delicada de compromisso,
tentando manter todos felizes e evitar que o espetáculo todo vá pelos ares. Trabalho duro, não é mesmo? Quando um monte de países está usando a mesma moeda, meio que nivelam o campo de jogo. Os altos e baixos não são tão drásticos, pelo menos não tanto quanto quando cada um está fazendo sua própria coisa. Mas aqui está a surpresa, isso não é apenas uma coisa da UE. É uma lição que se aplica a todas as economias. Na verdade, a UE nem é o exemplo mais louco de ter que malabarizar políticas monetárias e acordos comerciais para atender diferentes regiões. Pegue os Estados Unidos, por exemplo. A diferença entre seus estados mais e menos produtivos é praticamente equivalente à diferença entre os países mais ricos e mais pobres da UE, especialmente quando você tira os casos excepcionais como Luxemburgo e Washington DC. Sim, eu sei que DC não é um estado, mas ainda tem uma economia meio que como aqueles países europeus minúsculos. Agora, aqui está o que fica interessante. Enquanto os países mais pobres da UE estão alcançando os mais ricos em termos de PIB por pessoa, é uma história oposta nos Estados Unidos. Os estados ricos estão avançando mais rápido do que os pobres, principalmente porque têm menos margem de manobra em suas políticas econômicas e mais burocracia. Mas veja só, mesmo em países sem estados individuais, como muitos na Europa, ainda há uma disputa entre o que é bom para as grandes cidades e o que é bom para as pequenas cidades e fazendas. É como tentar equilibrar um balanço com elefantes de um lado e ratos do outro. Mas aqui está a reviravolta. Em países grandes como os Estados Unidos, o governo pode intervir e distribuir a riqueza, ajudando as regiões em dificuldade com injeções de dinheiro ou acordos vantajosos. É como Robin Hood, mas com impostos. Vamos falar sobre inflação. Ela está por toda parte, dependendo de onde você está. Grandes cidades como Nova York ou Tóquio têm uma taxa diferente do interior. A UE é criticada por ter diferentes números de inflação em seus países, mas honestamente, isso é apenas a vida real. Outros países simplesmente presumem que os preços aumentam na mesma taxa em todos os lugares, o que é meio ingênuo. Portanto, enquanto a UE pode estar em sintonia com seus dados econômicos, é como ter uma arma carregada sem saber como atirar. Você precisa de ações precisas para controlar esses números, e isso é um jogo completamente diferente. Quando você compara o orçamento da UE com o gigante que é o governo federal dos Estados Unidos, é como comparar uma banca de limonada com um arranha-céu. O orçamento da UE é troco, principalmente cobrindo coisas básicas de administração. Então, mesmo que eles queiram gastar dinheiro para consertar coisas como acordos comerciais esquisitos ou políticas monetárias estranhas, eles meio que estão de mãos atadas. Agora, vamos falar sobre essa divisão estranha entre o que os países individuais cuidam e o que a UE se encarrega. É como ter dois chefes na cozinha, ambos tentando cozinhar um banquete mas atrapalhando um ao outro. Quando você adiciona coisas como crises de dívida, brigas de energia com a Rússia e todo o drama do Brexit, é como tentar desembaraçar uma bagunça de luzes de Natal. E não são apenas os governos que estão sentindo a pressão. As empresas também estão sentindo o gostinho da luta. Você pensaria que com toda essa liberdade de movimento dentro da UE, administrar um negócio seria moleza. Pegue as regulamentações de tecnologia, por exemplo. Claro, elas parecem todas a favor do consumidor e amigáveis aos trabalhadores no papel exigir que todos os smartphones usem o mesmo carregador? Ótimo para a competição. Mas é uma dor de cabeça para as empresas, especialmente as locais tentando expandir suas asas globalmente. A UE está ficando para trás na corrida tecnológica, e isso está custando caro para eles. Enquanto os gigantes da tecnologia dos Estados Unidos e da China faturam com produtos que praticamente se vendem sozinhos, as empresas europeias estão presas produzindo bens físicos. Então, se uma empresa alemã quiser aumentar seu lucro, não é tão simples quanto produzir mais widgets. Eles têm que contratar mais gente, comprar mais coisas, talvez até construir mais fábricas. É toda uma produção só para acompanhar. Quando uma empresa de tecnologia conquista um novo cliente, é como apertar um botão e pronto. Mas aqui está a pegadinha, e a UE sabe que está ficando para trás no jogo da tecnologia. Então, eles estão jogando um pouco de dinheiro no problema, esperando lançar o próximo Spotify.
Mas vamos ser realistas, além desse exemplo brilhante, as empresas de tecnologia europeias não estão exatamente causando impacto além das fronteiras da UE. A Europa tem essa variedade de idiomas, tornando mais difícil conquistar uma grande base de usuários como na China ou nos Estados Unidos. E não vamos esquecer o êxodo de cérebros e o atrativo dos salários gordos do outro lado do oceano. A UE facilitou para as pessoas se moverem e trabalharem dentro de suas fronteiras, simplificou o turismo e distribuiu o euro. O euro tem seus inconvenientes, mas ser a segunda moeda de reserva mais detida do mundo não é nada mal. Agora, vamos falar sério. A economia da UE tem se mantido estável há um tempo, mas outros grandes jogadores como o Canadá, Japão e até os Emirados Árabes Unidos também têm ficado na mesma. A tecnologia tem sido a galinha dos ovos de ouro do crescimento econômico, mas é uma fera instável. Não há muito impedindo as empresas de tecnologia, e medir seu verdadeiro valor é como tentar pegar fumaça com as mãos nuas. Claro, a UE tem suas falhas, mas também tem sido um porto seguro em tempos incertos. Às vezes, a estabilidade vale mais do que estatísticas econômicas chamativas que beneficiam apenas alguns poucos selecionados. E com isso encerramos mais um vídeo. Espero que tenham gostado de explorar os desafios e oportunidades da União Europeia conosco. Não se esqueçam de deixar seus comentários e sugestões para futuros vídeos. Até a próxima, pessoal, e obrigado por assistir.